Olá, queridos, graça e paz, boa tarde, boa noite, bom dia, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. E eu vou começar te dizendo: tenha calma, não sai daí. O título do vídeo, talvez você tenha vindo justamente pelo título. Uns atraídos pela "Uau, Pastor Josué não é bolsonarista", e outros podem ter vindo pela raiva. Eu vou ouvir o que esse indivíduo tem a dizer, como pode um cristão não ser bolsonarista. Fica aí, que eu tenho algumas verdades do coração para compartilhar com você, que pode lhe ajudar. Podem lhe ajudar. Depois você comenta o vídeo, compartilha. Eu sei que tem gente que vai descer o pau em mim, porque nós estamos viciados em ouvir coisas que nós concordamos 100%. A discordância virou crime. E eu preciso concordar e discordar. Segundo às 18, voltando para falar com você, nós estamos em momento de eleição. E sim, eu não sou bolsonarista, mas eu sou eleitor do Bolsonaro. É diferente, querido. Nem todos os eleitores do Bolsonaro são bolsonaristas. Eu votei no Bolsonaro em 2018. Nesses 4 anos do seu mandato, fiz alguns vídeos em defesa de posições do nosso presidente. Votei em Bolsonaro novamente em 2022, primeiro turno. E votarei outra vez no segundo turno. Por quê? Porque eu entendo que as pautas que ele defende se assemelham àquilo que eu acredito. Há ressalvas? Sempre haverá. Em qualquer hipótese, em qualquer instância, em qualquer circunstância, se nunca houver ressalva, está faltando raciocínio. E nós somos dotados da capacidade de raciocinar. Então, sim, eu sou um eleitor do Bolsonaro. Não sai ainda só porque você não é. Não se revolte ainda só porque você é bolsonarista e você entende que um eleitor do Bolsonaro tem que ser bolsonarista. Não, não funciona assim. Por que o presidente, depois de fazer uma mudança na infraestrutura do país, não ganhou as eleições no primeiro turno? O que está acontecendo? Rodovias que eram eternas sem asfaltamento, o asfalto chegou. Cidades isoladas pela falta de uma ponte, a ponte chegou. O agronegócio explodiu. A economia do país está em alta. Nós somos a única nação do planeta que tem o privilégio da deflação. Queda nos índices de violência. Economia melhorada, pessoas recebendo auxílio emergencial e agora Auxílio Brasil. A emergência passou, mas o suporte financeiro para milhares de famílias permaneceu. Valorização das Forças Armadas, da Polícia Militar, do policiamento de modo geral, o agronegócio. O Brasil alimenta hoje cerca de 1 bilhão de pessoas no planeta. Nós somos o celeiro do mundo. Ora, o que está acontecendo? Como pode? Nós tivemos um presidente que foi acusado do desvio, má aplicação, empréstimo sem devolução de trilhões de reais para ditaduras ao redor do mundo. Foi condenado por mais de 2 dezenas de juízes em primeira, segunda e terceira instância. Os processos simplesmente são invalidados. Como usam a expressão, ele é descondenado, se candidata a presidente da República no mesmo ano. Ninguém esperou esfriar. Se candidatou a presidente da República no mesmo ano e foi mais bem votado que um presidente que defende a honestidade, que briga contra a corrupção, que fala da família tradicional. Nós somos uma população 90% cristã, portanto nós cremos na família tradicional, e esse presidente com todas essas virtudes foi menos votado do que aquele com todas aquelas acusações.
É preciso pensar nisso. Eu vou repetir. Eu sou eleitor do presidente Jair Messias Bolsonaro, intercessor ferrenho dele. Oro por ele diariamente e pela sua casa. Diariamente. Não amaldiçoo o Lula, oro por ele também. Mas eu estou falando agora do meu reconhecimento de que uma autoridade precisa ser coberta de oração e de proteção. Então eu vou destacar 7 itens que eu entendo que precisam ser repensados. Você não vai concordar comigo em alguns deles, mas é natural. Acho que você pode colocar embaixo aí que discorda, você só não pode me atacar, porque nós estamos acostumados a atacar quem não concorda com a gente. Isso não é inteligente. É o nosso 2 às 18. Pode ser que eu seja cancelado, bombardeado, mas eu tenho que falar do meu posicionamento. Eu quero que o presidente Bolsonaro seja reeleito dia 30 de outubro na eleição de segundo turno. Eu quero, e na medida do possível, vou me esforçar para isto. Mas vamos começar pensando que a presença exacerbada dos evangélicos no governo interfere no resultado dessa eleição. Por quê? Nós sabemos que a base, que a sustentação, que os evangélicos adotaram Bolsonaro como o presidente no qual nós vamos votar. Mas nós precisamos lembrar que o Brasil não é evangélico, gente. O Brasil não é pentecostal. O Brasil é um país de maioria cristã. Mas existem outras declarações e confissões de fé. E estas outras declarações e confissões de fé podem pensar diferente em algumas coisas que nós acreditamos. O que aconteceu? Cultos evangélicos no ambiente do palácio, cultos pentecostais e neopentecostais. Pastor, não entendi. Querido, sempre houve culto na Casa Branca, por exemplo. Os Estados Unidos é um país de confissão de fé protestante. Tem cultos na Casa Branca desde os mais remotos tempos. Os presidentes dos Estados Unidos sempre tiveram conselheiros pastores. Billy Graham foi conselheiro direto de 5 presidentes dos Estados Unidos. T.D. Jakes foi conselheiro, não sei se ainda é, dos últimos 2 presidentes dos Estados Unidos. Você não vê isso sendo publicizado. Não existe a necessidade dessa publicização exacerbada, que se façam cultos, que se façam orações, que se façam clamores, não tem problema. Mas é incrível como nós evangélicos do Brasil somos vaidosos. Tá, eu sei que você está virado agora comigo, esse pastor está desviado? Não. Nós somos tão vaidosos que a gente precisa mostrar que eu estive lá como o cantor, como o pregador, como a pessoa que deu a palavra, com a presença do presidente, da primeira dama. Eu tenho que colocar isso nas redes sociais porque isso vende, só que isso aumenta mais as minhas visualizações do que o efeito positivo sobre o exercício do governo. Nem todo mundo é evangélico. E presta atenção, tem evangélico que é evangélico, gosta do governo do presidente Bolsonaro, mas não gosta dessa mistura e por isso se afastou. Tem gente que gosta do presidente Bolsonaro, mas não gosta do evangélico. Tem gente que gosta do presidente, mas e gosta do evangélico, mas não gosta dessa mistura de água e óleo. Tem gente que gosta do evangélico, mas não gosta do governo do presidente Bolsonaro. Esse exacerbamento, eu vou chamar de destemperado, não é bom. É o 2 às 18. Pastor Josué, mas espera aí.
Ser eleitor do Bolsonaro e ser bolsonarista não é a mesma coisa? Não, gente. O termo bolsonarista, como outros termos que já foram aplicados ao longo da história, indica um enraizamento quase cego. A ideia de seguir um líder sem questionar as posições. Isto se deu em diversas outras formas de governos anteriores aos nossos, na América Latina, na Europa. Eu não vou citar para ninguém fazer uma correlação mal intencionada. Mas é muito comum líderes surgirem, ele vira o centro do governo e da nação, e pessoas o seguem sem questionar nada. E quem questionar se torna adversário. Presta atenção, discordar de uma decisão, de uma pauta, chamar uma pauta à discussão, não é se tornar adversário. É compreender que o diálogo é inteligente. Então, sim, vou repetir, sou eleitor do Bolsonaro e converso com pessoas sobre isto, mas nós precisamos de tempero, porque tem gente que resiste a isto. Deixa eu te falar uma coisa, estão aí acabando com o Nordeste. Estou com vergonha do Nordeste, estou constrangido com o Nordeste, a Bahia é uma porqueira. Quem te disse? Não dizem que o Lula foi mais votado na Bahia do que o Bolsonaro? Presta atenção, eu não ouvi um fogo sendo queimado, eu não ouvi uma bomba, eu não vi um carro celebrando isto. Se eu conheço as manifestações políticas no Nordeste e na Bahia, eu sei que o fato de o Lula ter sido mais bem votado do que o Bolsonaro na Bahia teria parado as ruas da minha cidade ontem. Teria parado as ruas de Salvador ontem. Ninguém tinha uma bandeira hasteada. Eu não passei por um carro com a bandeira levantada acima do teto, celebrando essa votação. Qual é o segredo? O que é que está acontecendo? Vamos falar disso. Não derruba meu vídeo não cancela não. Tem muito para falar. Depois eu vou fatiar e fazer posso fazer de cada item 1 segundo às 18, só para tu sentir. Tá? Então o que está acontecendo? Nós evangélicos precisamos de tempero, o que nós queremos é influenciar, não dominar, gente. Vamos devagar. Nós podemos apoiar o presidente, fazer manifestações, sem esse exacerbamento. Vai lá, faz o culto, faz a oração, mas não precisa publicizar, isso gera resistência. Aqui no Nordeste, eu sou nordestino, gente. Aqui no Nordeste, quando você diz que fulano é lindo e você foca muito nisso, fulano começa a ganhar antipatia por parte dos demais, porque a sensação de que só fulano é lindo gera antipatia para os outros, que também são lindos, mas não são vistos. É questão de cultura. Se nós estamos falando de política em âmbito nacional, num país que é continental, vamos ter que aprender a linguagem de cada região. Deixa eu agilizar, senão vira pregação, vai virar 1 hora de vídeo e eu não quero. Segundo aspecto, se você quiser bater, bate devagar, que eu não aguento apanhar demais. Tá? Segundo aspecto, radicalismo não é sinônimo de intolerância. A etimologia da palavra radical aponta para aquele que tem raiz, que tem fundamento, que não abre mão dos seus valores, que não negocia seus princípios. A palavra intolerante indica aquele que não está disposto sequer a ouvir a posição do outro. Eu posso ser radical sem ser intolerante. A opinião das pessoas, aquilo que elas acreditam, decidem para a sua vida, desde que isso não gere a invasão do direito do outro, você tem que respeitar. E nós estamos vivendo um ambiente de um discurso intolerante, que é diferente de um discurso radical. Precisa pensar nisto. O prazo é curto. O prazo é curto.
Mas nós precisamos pensar nisso. Terceiro, diálogo. Política é a arte de dialogar para evitar conflito. Ou política é a arte de evitar conflito a partir do diálogo. Eu tenho um amigo que chegou numa postagem de um dos perfis que são pró o presidente Bolsonaro, e a postagem era sobre um dos candidatos num dos estados do Brasil, e ele só colocou assim: gente, nós precisamos ter certeza que este candidato é realmente nosso, para não acontecer o que aconteceu nas eleições passadas, de pessoas que foram eleitas na sombra de Bolsonaro e depois traíram. Só porque pareceu que ele estava questionando, ele sofreu um bombardeio no comentário dele. Presta atenção. Isso é questão de impulsionamento. Como estratégia de campanha, o PT comprou horários de impulsionamento em canais do YouTube, por exemplo, de pastores, inclusive no meu. Tem nada a ver comigo, isso não sou eu que decido isso, cara. Quando você abre uma pregação minha, tem uma propaganda do Lula. Eu sofri ataques porque o Lula está fazendo uma propaganda patrocinada na abertura de um vídeo de pregação minha. Ei, acorda, não sou eu que decido isso não, existe uma plataforma lá. Eu só decido o vídeo que eu vou postar no meu canal, e que às vezes a plataforma pode derrubar, inclusive esse pode cair. Nós precisamos usar da inteligência, gente. Se nós não tivermos a capacidade do diálogo, vamos convencer como aquela pessoa que discorda, que não é favorável a votar no presidente Bolsonaro. Cadê a nossa inteligência e a capacidade de diálogo? Tá querendo ganhar no grito? Quem ganha no grito são as crianças, gente, que se a mãe não atender, começa a chorar e espernear no shopping para ganhar o brinquedo, e a mãe compra o brinquedo com vergonha do vexame que está passando. Mas isso aqui não é berçário, isso aqui é nação, é política. Nós precisamos aprender a dialogar, a convencer, concordar, respeitar mesmo que discorde. Quarto, vai passar do horário segunda 18. Eu não queria que demorasse não, mas vai passar e eu preciso mexer, eu preciso te acordar. Desculpa aí, desculpa, nenhum evangélico vai concordar comigo agora, nenhum evangélico vai concordar comigo agora, eu acho. Mas essa briga contra a Rede Globo e contra a imprensa não é inteligente. Vou repetir, essa briga contra a Globo e contra a imprensa não é inteligente. Agora pocou, rebentou tudo, agora você cismou comigo de vez. Ei, presta atenção, não se muda um sistema enraizado na história em curto prazo. Deixa eu te explicar, vou virar a folha aqui porque eu anotei. Vou falar da Bahia. Eu estive em povoados nessa campanha e já estive em povoados pregando que não tem sinal de celular, que não tem internet, povoados que a Record não entra, que o SBT não entra, que a Band entra ruim, mas a Globo está lá. É o segundo maior conglomerado de comunicação do planeta. Deixa eu te explicar uma coisa, presta atenção. A Bahia tem 11 milhões de eleitores aptos a votarem. Feira de Santana tem 420 mil eleitores. Salvador, um pouco menos de 2 milhões de eleitores. Vitória da Conquista tem 250 mil eleitores. Juazeiro, 150 mil eleitores. Isso aqui dá um total, são as 5 maiores cidades do estado. Isso aqui dá um total de 2.886.000 eleitores. Só que são 11 milhões de eleitores do estado. Eu estou falando aqui de 8 milhões de eleitores que não estão nos grandes centros. Toda essa manifestação de multidão, Brasília, Rio, São Paulo, Vitória, Salvador, na Bahia, Vitória da Conquista, Juazeiro, Feira de Santana,
Mas presta atenção, os eleitores dos grandes centros não são suficientes para elegerem o presidente. Existem 417 municípios na Bahia onde essas manifestações volumosas não chegam. Chegam pela internet. Ok, 417 municípios na Bahia são milhares de povoados. Muitos não têm internet, não têm sinal de celular. Desculpa aí, sabe quem entra? É ela mesmo. O cara lá no povoado sai de casa às 6 da manhã para a roça ou para o comércio dele. Chega em casa às 5 da tarde, chega em casa meio-dia. Antes de sair, ele assiste o jornal das 7. Meio-dia, ele assiste o jornal de meio-dia. Chega em casa às 5 da tarde, toma banho, come, vê a novela das 6 e das 7, assiste o Jornal Nacional e vai dormir. Essa é a fonte de informação dele. O que ele ouve é isso, e isso é a verdade. Isso aqui está na capacidade de diálogo. Às vezes, gente, é preciso dialogar com o inimigo. Às vezes é preciso apertar a mão da pessoa que você não vai com a cara. Vamos parar? Eu tenho mais 4 itens para citar. Vou agilizar aqui. Isso é 2/18. Só pensa comigo. Eu podia até fazer mais calmo esse 2/18 para tentar te convencer de algo, mas ia ficar muito longo. Eu posso depois fazer esse 2/18 item por item, cada segunda-feira para você entender com dados, com números, o quanto que eu estou falando é importante. Outra coisa, ataques a adversários. Você não torna alguém que está em cima do muro teu amigo empurrando ele para o outro lado. É o que eu falei agora do meu amigo que fez um comentário. Ele é eleitor do Bolsonaro, é de sangue. É tão eleitor do Bolsonaro que ele colocou lá: esse candidato é realmente nosso, e foi atacado. Não pode questionar. Não pode colocar nada em dúvida. Dentro das igrejas, eu vi numa das lives que eu fiz, de todo dia, meio-dia, uma irmã falando, cristãos perseguindo cristãos. Ou seja, porque o irmão ali não é bolsonarista, ele está sendo atacado do púlpito. Gente, não se agrega a aliados atacando quem pode somar. Isso é um discurso desnecessário. Tá? Vamos mais. Se posicionar sem atropelar as instituições. Ah, pastor, mas o Supremo Tribunal Federal a OAB o Ministério Público Presta atenção, não se ataca instituições. Você pode se posicionar contrário a elas, sem atacá-las. Por quê? Porque o mundo é sistêmico. O sistema é como a escama de um crocodilo, é impenetrável. Não adianta dar um tiro. A bala regurgita e não penetra. Muitas vezes é preciso sentar à mesa de Nabucodonosor, mesmo que você não coma as iguarias do rei. Às vezes é necessário deixar Amã, estou falando agora de Esté, se reclinar sobre a cama, sem pretender deitar com ele. Muitas vezes é necessário aceitar ir para a prisão para alcançar o trono, como fez José. Paulo se fez de morto para não morrer. Isso é uma questão de inteligência, gente. Não basta ler O Príncipe de Maquiavel. É preciso ler A Arte da Guerra. E melhor do que os dois, é preciso ler a Bíblia. Jesus nunca apoiou os fariseus, mas conversou com eles.
Jesus só enfrentou o templo quando ele entendeu que chegou a hora de morrer. Aí ele disse, aqui é o estopim. E ele vai lá e provoca. Mas enquanto não chegou o momento, Jesus esteve no templo em Jerusalém quantas vezes? Então é preciso entender que o mundo é sistêmico. Não se consegue passar por cima do sistema, porque os homens vão e vêm e o sistema permanece. Isso vale nas igrejas, na escola, na torcida de futebol, nos clubes de futebol, nas associações de esportistas. É sistêmico. Vamos lá. Falta de unidade. É incrível como a esquerda se une pelo seu propósito. Tem um camarada aí falando em nome dos satanistas, que ele disse que se uniram todas as ramificações de satanismo para definir essas eleições. Mas é incrível como a direita disputa até os cargos internos, as posições. Deixa eu falar da Bahia. Se queria mudar o governo da Bahia, que é um governo do PT há 16 anos. Aí, o que aconteceu? Aquele grupo que poderia fazer esse enfrentamento de frente, se divide, em nome da vaidade. Pelo amor de Deus, eu não sou da política, eu não conheço estatísticas, eu não tenho gráficos, mas esses camaradas que são doutores em política, têm gráficos na mão, têm estatísticas na mão, usar uma estratégia vaidosa dessa? Me ajude. Tenha dó. Para quê? Só para aparecer? Não funciona. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês, esse modo de fazer política só atacando o adversário, apresentando só os defeitos do adversário, ei, olha para cá, isso é passado. Aprenda a fazer política apresentando propostas, ideias, inclusive valorizando aquilo do adversário que foi positivo. Esse é o novo modo. Eu vou terminar, que é para não virar a noite. Deixa eu falar de mais uma coisa. Cultura da marmita. Nós ainda temos um modelo de política que vive na cultura do favor. Lamentavelmente, a corrupção não está na Câmara, não está no Senado, não está nos palácios. Está no meio do povo, está aqui embaixo. Chegue e ofereça um livro e uma marmita. E você vai ver que o indivíduo agradece pelo livro e prefere a marmita. São coisas bizarras. A cultura do favor, do cinquentinha, do 100, do 20 conto para tomar uma cachaça, voto em quem me pagar uma cerveja. Candidatos gastaram milhões pagando cerveja, cachaçinha, porta, vaso sanitário. Teve um que me disse assim: às vezes você ganha uma eleição, às vezes você ganha uma cadeira, às vezes você compra a cadeira. Eu vou comprar. Por que isso? Quando você prioriza o estômago, você escraviza a mente. Quando você prioriza a mente, você alimenta o estômago. Ei, olha só. Quando você prioriza o estômago, você escraviza a mente. Quando você prioriza a mente, você alimenta o estômago. Chegou a hora, se o Brasil quer mudar, para com essa cultura do favor. Para com essa cultura do que vou ganhar para isto. A campanha no Brasil é uma das mais caras do mundo. Campanha para presidente do Brasil é mais cara que a campanha para presidente dos Estados Unidos. Por quê? Por causa da cultura da marmita. Esse é o Segundo às 18. Pode comentar, pode discordar, pode acrescentar, pode fazer ressalvas. Eu vou ler os comentários. Você só não precisa me atacar com raiva porque eu não sou bolsonarista. Eu sou eleitor do Bolsonaro. Vou votar nele de novo. E estou pedindo a Deus que ele seja reeleito.
Porque o que eu estou vendo de possibilidades para o Brasil não me dá esperança, não me gera conforto. E eu não sou inimigo de petista, não. Eu tenho alguns eleitores do PT e alguns petistas que são meus amigos, na minha cidade e no meu estado. Eu não estou falando aqui de pessoas, eu não estou falando aqui de deputados, federais ou estaduais, vereadores, não. Eu estou falando de uma pauta de partido, de ideologia. Eu estou falando de doutrina. Eu estou falando de convicções, de princípios e valores. Então eu tenho petistas ferrenhos, que são meus amigos. Mas eu discordo deles, e eles discordam de mim. Nem por isso a gente briga. A gente conversa, dialoga, discorda, mantendo a linha do respeito. Discorde, você pode. Mas eu vou repetir, sou eleitor do Bolsonaro. Mas esse radicalismo que nós temos não precisa ser intolerância. Deus te abençoe. Esse é o Segundo às 18. Fica com Deus. Forte abraço.